Prezados alunos, prezadas alunas de Filosofia Moderna e Contemporânea. Falávamos de 4 eventos históricos que vão determinar a possibilidade de compreensão melhor do que significa a modernidade. E chegamos a mencionar o humanismo renascentista, destacando figuras proeminentes desse movimento cultural do século XV e XVI na Europa, como Erasmo de Roterdã, com sua obra Elogio da Loucura, o Thomas Moros com a sua obra Utopia e o Maquiavel com a sua obra O Príncipe. E eu terminei a aula fazendo menção a Maquiavel. Maquiavel é uma figura tão importante que o seu nome gerou uma expressão que explica alguns aspectos da vida social contemporânea. Quando referimos a palavra maquiavélico, estamos querendo dizer que alguém está sendo muito engenhoso na sua linha de raciocínio, visando uma manipulação e um controle de determinada situação, de determinada realidade. É um termo pejorativo para indicar que há um processo ali que não é um processo correto e ético de ação da inteligência ou de comportamento das esferas, por exemplo, de governo. Mas agora vamos desatrelar esse termo maquiavélico da figura de Maquiavel e vamos olhar exclusivamente para a figura de Maquiavel. Falaremos sobre questões políticas um pouco mais adiante no contexto desse nosso curso de Filosofia Moderna e Contemporânea. Aqui apenas adianto que Maquiavel é muito importante no sentido de que ele propõe essa autonomia da ação de governo, e a ação de governo agora não mais será pensada a partir do referencial religioso. Enquanto isso ocorreu dessa forma, ou seja, o aspecto político ser pensado através do referencial religioso, nós tínhamos, por exemplo, uma ideologia política na Europa pré-moderna, e parte ainda do período moderno essa ideologia teve força de permanência, em que se falava do direito divino dos reis. Os reis governam por uma vontade divina, essencialmente, e devem estar no poder sem ser contestados. A era moderna e a era contemporânea faz uma contestação a essa ideia de se justificar ações de governo ou ação política através de procedimentos teóricos oriundos da religião ou da teologia. O que vai se pensar agora é que o processo político é um processo de interesses ligados a grupos sociais. E é um processo que se faz na construção da inteligência humana, visando alguns benefícios, alguns privilégios e algumas, do outro lado, exclusões sociais. A era moderna, então, aplica esse aspecto do desencantamento do mundo, que eu havia mencionado em uma das nossas aulas, que vem de Weber, a ideia que o mundo agora não é mais pensado por encantamento, de uma perspectiva mágica ou de uma perspectiva religiosa e teológica, agora ele é pensado através de um cálculo racional mais puro e tenta-se também fazer um processo científico de abordagem de toda a realidade. Científico aí se entendendo que é um processo que se dá através do racionalismo e se dá através do empirismo também, a experiência imediata com a realidade e o que se pode extrair dela em termos do seu significado e também criar as condições para intervenção nessa realidade visando modificações e transformações. Todo esse processo de ação humana no espaço social está sempre determinado, é claro, por circunstâncias específicas do tempo histórico onde ela ocorre. Então é óbvio que questões econômicas, políticas, culturais e também até religiosas são elementos gerais que estão influenciando a movimentação do processo de uma civilização, do processo histórico de uma civilização. Pois bem, o Maquiavel é um pensador que vai estabelecer essa separação e vai efetivar esse conceito de se pensar a política fora dos domínios da religião. Aí um processo de divórcio entre a política e a religião no pensamento de Maquiavel. E essa obra, então, acaba sendo uma obra que permanece como uma das grandes referências do pensamento político moderno, quando se dá o passo de distanciamento do que se pensar de ação de governo em função de influência de um sistema religioso, seja ele
qual for. E acaba que esse elemento irá prevalecer na história do Ocidente. Os séculos irão passar, do século XV para cá, e cada vez mais se firmou a ideia de uma autonomia da ação política e das esferas de governabilidade em relação ao enquadramento que elas poderiam sofrer de qualquer intencionalidade religiosa ou de uma cultura metafísica qualquer. O outro fato histórico que deveria ser mencionado, importante no contexto de afirmação da modernidade, é a descoberta do novo mundo. Esse processo foi interessante demais, que nós chamamos também de grandes navegações, ou então expansão marítima europeia. Os livros tratam dessa forma. É o processo através do qual a Europa, enquanto agente colonizador, vai exercer um papel de colonização no chamado Terceiro Mundo. A América é um exemplo típico desse processo. Os idiomas que aqui se falam estão ligados às ações de colonização feita pelos países europeus. Grande parte da América Latina fala espanhol, então isso nos remete à Espanha. O Brasil fala português, isso nos remete a Portugal. E os Estados Unidos fala inglês, isso nos remete à Inglaterra. Então esses países, Inglaterra, Espanha e Portugal, colonizaram a América, invadiram a América, dominaram a América e colonizaram a América. Esse processo de colonização é um processo que se dá numa relação entre a figura do colonizador e a figura do colonizado, a colônia e a metrópole. A metrópole, que é o país agente do processo da colonização, domina a colônia e tira dela a matéria-prima, transforma essa colônia em espaço de comércio privilegiado para a metrópole, a colônia forçada a comprar os produtos da metrópole, e também esse espaço da colônia, os indivíduos que aqui viviam foram escravizados, em certo sentido. Isso aconteceu com os indígenas no Brasil e depois a escravidão africana. Escravos africanos foram trazidos para aqui e sofreram toda uma história que nós conhecemos bem de martírio, de dor, de sofrimento, de violência exercida pelos brancos colonizadores portugueses. Então, esse é um processo que revela uma exploração, revela um domínio arbitrário de uma civilização sobre outra. Mas esse processo também é um processo que, de alguma maneira, se ele revela o etnocentrismo, palavra tão importante para a antropologia e para a sociologia, dos povos europeus se julgando superiores aos demais povos e invadindo o espaço territorial desses povos e dominando esses povos para seus interesses políticos e econômicos, esse processo também de colonização, de alguma forma, fala da relativização, da possível relativização dos absolutos culturais, porque era um choque de civilizações, um choque de cultura. Isso trouxe alguns resultados para o imaginário político, filosófico e cultural dos intelectuais do Ocidente. E isso vai deixar uma marca desse mundo que está em transformação. Em algum momento vai se perceber que não há apenas uma dinâmica civilizatória que seja respeitável. Europa, esse eurocentrismo sofrerá algumas contestações e teremos uma possibilidade de pensar uma diversidade mais adequada em termos intelectuais do que a concepção de mundo. Então, esse é um fato importante, que é o fato da descoberta do novo mundo, e ele vai corroborar decisivamente também para a afirmação de valores que nós definimos como valores da modernidade. No próximo encontro, iremos um pouco mais adiante nesse tema interessante e importante.